Mulheres lutando em exércitos não eram novidade. Mas um exército de mulheres sim. Esqueça as lendárias Amazonas da Grécia Antiga, que estão no terreno do mito. Na verdade, as únicas Amazonas documentadas da história são elas, as Amazonas de Daomé. O reino do Daomé, onde é hoje o Benin, foi um reino africano que existiu entre 1600 e 1904, quando o último rei, Beanzin, foi derrotado pelos franceses e o país foi anexado ao Império Colonial Francês. Notavelmente bravas, extraordinárias por sua coragem e ferocidade, e de tenacidade selvagem, são algumas das características atribuídas às Amazonas de Daomé, por combatentes franceses, em diários escritos no calor das batalhas. Apesar da França ter conquistado Daomé, em 1894, após 2 guerras num período de 4 anos, a ferocidade das mulheres que compunham 1/3 das tropas do país africano ao longo do século XIX, impressionou visitantes e soldados estrangeiros. As mulheres soldados e oficiais do exército de Daomé possuíam escravas, moravam no palácio do rei e eram tão respeitadas e poderosas que quando andavam pelas ruas, os homens comuns deviam dar um passo atrás para abrir caminho e olhar para o outro lado, não podiam dirigir seu olhar a elas. Usavam uniformes, carregavam bandeiras e cantavam hinos. Acostumadas desde cedo a um treinamento rigoroso, eram grandes guerreiras, fortes, velozes, que escalavam paredões, empunhavam espadas, machadinhas e punhais com vigor, armadas com espingardas, atiravam com boa mira. Estavam normalmente, na linha de frente dos ataques aos reinos inimigos, à frente dos homens. As militares não eram as únicas mulheres com poder na sociedade de Daomé, cuja etnia principal era Fon, e onde havia a prática do vodú. Outras estavam em posições-chave na política e em cargos burocráticos. Isso não era incomum na África Ocidental, onde em muitos reinos havia a figura da rainha-mãe. Mas Daomé levou isso ao extremo. Em nenhum outro lugar havia tropas inteiras de combatentes femininas. Como um exército de mulheres surgiu naquele lugar particular da África do século XIX, é algo que gera discussões e questionamentos. Mas acredita-se que as origens das tropas femininas de Benin estejam em 2 grupos. O de mulheres caçadoras de elefantes, comuns nos séculos 17 e 18, ou o mais provável, o de guardas do Palácio Real. Apenas mulheres eunucos podiam guardar os aposentos do rei e de suas centenas de esposas. Mas no Benin, tais sentinelas teriam evoluído para a formação de uma guarda pretoriana do governante. Havia cerca de 5.000 mulheres no palácio, entre esposas do rei, guardas, administradoras, funcionárias e escravas. As mulheres eram criadas desde a infância, para serem leais à sua família de nascença e à família do marido. Assim, quase todas as mulheres do palácio eram esposas do rei, mesmo que não tivessem relações sexuais com ele. É o caso das mulheres militares, celibatárias. Daomé era um dos grandes fornecedores de escravos para países como o Brasil. Os ataques a reinos vizinhos muitas vezes tinham como objetivo capturar escravos para a venda. Era o destino também de prisioneiros de guerra. Porém o número de mulheres negociadas era menor. Muitas eram treinadas para se tornar amazonas. As primeiras notícias das mulheres soldadas em Daomé datam de cerca de 1830. Daomé lutava em muitas guerras, o que levou ao declínio da população masculina. Isso é outro fator que pode explicar o uso de mulheres como militares. A última vez que elas entraram num campo de batalha foi em 1894, quando a França venceu a Segunda Guerra Franco-Daomiana e subjugou o reino africano. Basicamente, o colonialismo fez com que essas mulheres africanas perdessem esse papel de guerreira e adquirissem outras funções.